Quanto ficou o seu placar contra o Destroy, do Paulo Emílio? 4 vezes eu montei nele. Parei 3 e caí uma nele. Uma vez eu montei no desafio nele lá em Belo Horizonte, no Mineirinho lá, e o Paulo Emílio carcou o choque na paleta dele, trombou me no ferro, me derrubou com 7 segundos e pouco. Achei que ele tava meio enraivado comigo lá, eu já tinha andado muito na cacunda dele, carcou o choque na paleta dele. Essa montaria foi tão importante que virou notícia na época nos principais portais de montarias em touros. Esse vídeo eu vou mostrar os touros mais duros que o Fabiano Vieira já montou e vou mostrar como é que foi o auge dele na montarias em touros aqui no Brasil, que na minha opinião o auge dele foi de 2004 a 2006, ganhando uma série de carros, muitos campeonatos importantes que eu vou tratar aqui hoje. E aí, peãozada, bom? Chego aqui e hoje a gente vai tratar os maiores confrontos nas arenas de rodeio de Fabiano Vieira. Ele afirma em algumas entrevistas que ele não apresentou a mesma performance que ele estava apresentando no Brasil, lá nos Estados Unidos. E eu especulo por que isso aconteceu e eu quero falar minha teoria aqui para vocês. Na minha opinião, como eu falei ali no início, o auge do Fabiano Vieira aconteceu entre 2004 e 2010, onde ele venceu uma série de touros invictos e uma série de touros que ninguém estava parando ou muito poucos montadores estavam parando. Mesmo montando muito bem lá nos Estados Unidos, ganhando uma série de eventos, a performance dele caiu um pouquinho comparado com ele montando aqui no Brasil. E além daquilo que eu falei ali, que na minha opinião o auge dele foi em 2006, 2010, que é normal, os montadores de touros eles têm uma parte da vida deles que eles montam melhor e outra quando começa a decair a performance dele dentro de cima dos touros. Além disso, que talvez já estava decaindo a performance dele lá nos Estados Unidos, ele conta que ele já perdeu o medo que ele tinha de agulha, de tanta agulhada que ele tomou, já que ele estava tendo bastantes lesões lá nos Estados Unidos. Mas mesmo assim valeu muito a pena, porque ele ganhou uma grana muito maior do que todo o tempo que ele passou aqui no Brasil nesses anos que ele montou lá nos Estados Unidos. Ele até se arrepende de não ter ido antes para lá. Como eu estava explicando ali, é normal dentro da montaria em touros. Você tem um auge, você consegue se manter naquele auge, como aconteceu com J.B. Mooney, como aconteceu com Silvano Alves, como aconteceu com Jazz Lockwood. E normalmente depois desse auge você tende a dar uma recaída, começa a cair a tua performance dentro das arenas de montaria em touros. E eu tenho até como provar isso para vocês. Eu uso um site aqui para ver as estatísticas dos montadores de touros, pelo menos os que montaram lá na NFR e na PBR. E aqui ele junta todo o banco de dados deles e ele dá uma porcentagem aqui, ó, top 100 riding porcentagem. Nessa lista aqui a gente vai ver os montadores de touros que tiveram uma performance, no caso de 50%, 60% das montarias eles conseguiram parar. E aqui mostra todos os dados que a gente vai analisar para vocês entenderem minha linha de raciocínio. Aqui, ó, se a gente pegar o top 5, que na minha opinião é o principal, a gente vai ver que o Tuff Headman, o Alan Souza e o Philip Elks, eles fizeram menos de 100 montarias, conseguindo manter uma performance melhor que a maioria dos que tiveram mais de 100 montarias. E por que isso acontece? Porque é simples manter o auge, vamos falar assim, manter a performance alta por um curto período de tempo, mas é muito mais difícil manter isso por um longo período de tempo. E na minha opinião foi isso que aconteceu com o Fabiano Vieira. A performance dele foi caindo com o decorrer do tempo e ele montou muito bem ali nos 6 anos aqui no Brasil, mas depois ele começou a cair. Fora que nos Estados Unidos é mais complicado mesmo. Todo mundo comenta que os touros são mais difíceis e as lesões vêm lá. Os touros, sei lá, parece que todo mundo se lesiona lá. Muito interessante que nesse ranking o Fabiano Vieira ele tá na posição 36º. Querendo ou não, ele já marcou o nome dele na história como um dos melhores montadores de touros do mundo. Ele tá no top 100, no top 40 dos touros que mais conseguiram parar em touros. Dos montadores de touros que mais conseguiram parar em touros. Antes de começar a falar das montarias e dos touros que ele venceu, se você já tá gostando do conteúdo que eu tô trazendo até, eu vou pedir para você, curta o vídeo e vai ajudar a disseminar a montaria de touros pro Brasil inteiro. O primeiro touro que ele enfrentou, que era um touro invicto, foi o Destroyer. Isso foi bem lá no início da carreira dele, em 2005, em Barretos. E para vocês entenderem quem foi o Destroyer era o touro da CIA Paulo Emílio, e os fãs da época do Paulo Emílio, vamos chamar assim, eles acreditavam que o Destroyer ele seria uma promessa de ser tão bom quanto foi o Touro Bandido, seria o próximo Touro Bandido do Paulo Emílio. Mas o Paulo Emílio mesmo desmente em entrevista dizendo que não tem nada a ver, o Destroyer, o
Touro Bandido foi único, o Destroyer não tem nada a ver com Touro Bandido. Como comentei, essa montaria aconteceu em Barretos em 2005, foi uma montaria de 94 pontos, sendo a maior do campeonato, e além disso, além dessa nota ser a maior do campeonato, ele teria feito 3 coisas, vamos dizer, quase impossíveis nessa final de 2005, se ele tivesse sido campeão. Ele não foi campeão, ele ficou em segundo lugar. Se ele tivesse sido campeão, ele teria se transformado o único e primeiro bicampeão de Barretos ali, já que ele tinha sido campeão em 2004, mas infelizmente ele ficou em segundo lugar, mas mesmo assim já é uma marca bem extraordinária. Ele teria sido o primeiro montador de touro a tirar a invencibilidade do Destroyer, o que é algo caramba. E teria feito a maior nota do evento. 3 coisas tipo, caramba, o que o Fabiano Vieira tá fazendo aqui? O cara é de outro mundo. Fiquem com a montaria do Fabiano Vieira no Destroyer. O campeão do Barretão ano passado, ele quer ganhar mais uma, abriu a Minerva, foi embora lá, vai Fabiano com gosto de gás, levou na gaveta embaixo da máquina, vai parar, não vai, a palma! Fabiano Vieira! Vem cá, Fabiano, é mais um do time da RAM, da time da Brahma aqui, é mais um do Brahma. Destroyer do Paulo Emílio, o campeão do Barretos do ano passado. Chega a nota e corta. Pode aplaudir Barretos, 94 pontos. O Destroyer bem que tentou, se jogou pra cá, se jogou pra lá, mas o Fabiano Vieira e a sua técnica maravilhosa não deixou o Destroyer o derrubar. A sirene tocou e ele tava ali, livre e ganhando os 8 segundos do Destroyer. Essa foi a primeira de 4 montarias que o Fabiano fez no Destroyer. E as próximas foram só pra mostrar a superioridade e que não foi sorte essa montaria no Destroyer. Porque o Fabiano Vieira claramente tinha uma superioridade em cima desse touro, que voltando, era um touro invicto, que ninguém tinha parado até ali, e estavam os fãs fazendo burburinho, dizendo que ele seria o próximo touro bandido do Paulo Emílio. Não é qualquer touro, e pra alguém ficar superando e montando toda hora e quando quiser. Ele montou uma segunda vez, fazendo 88 pontos, fiquem com a montaria. Sentou, pediu, vai embora Fabiano, eu quero de novo, se você parar, eu vou em cima da fita pra você, olha lá. E depois dessa teve mais 2 montarias que o Fabiano montou no Destroyer. O Fabiano venceu uma e o Destroyer venceu outra, ficando um placar de 3-1 pro Fabiano Vieira, que foi um número bem extraordinário. E o que mais me intriga é que em uma entrevista o Fabiano Vieira afirmou: nessa montaria que ele perdeu do Destroyer, ele conseguiu parar 7 segundos e caiu ali no finalzinho. E ele comenta: o Paulo Emílio, eu acho que tava tão bravo comigo que nessa saída ele deu um choque na bunda do Destroyer, fazendo o Destroyer bater no brete na hora da saída e meio que atrapalhando a montaria e fazendo o Fabiano Vieira perder a montaria. Então vamos dizer que o rancor do Paulo Emílio fez o Fabiano cair dessa. Mas mesmo assim o placar ficou 3-1, um placar extraordinário que o Fabiano Vieira ganhou em cima do Destroyer, mostrando a superioridade do Fabiano Vieira. Nessa época ele estava literalmente sendo o que o Vitinho faz hoje, o Fabiano Vieira fez lá em 2004, 2005, 2006, 2007. Ele tava montando demais. Galera, eu tô preparando muito conteúdo de qualidade aqui sobre o rodeio, coisas muito bacanas mesmo. E se você quer acompanhar, ter certeza que vai ver esses conteúdos, se inscreve aqui no canal pro YouTube tá mandando a notificação pra vocês saber quando eu postar um vídeo novo que, cara, vocês vão explodir a cabeça de vocês com os próximos conteúdos que eu tô arrumando aqui pra fazer. Outra montaria que marcou a época foi a montaria do Fabiano Vieira no Cama de Gato. Fiquem com a montaria que a gente já vai comentar sobre. Puta final, Fabiano Vieira de Pérola, abriu no Cama de Gato do Jolinha. Manda lá, Fabiano, em cima da pista, pulou, foi dobrado pra ele. Palmas! Para vocês só entender, essa montaria já foi a maior do campeonato. Esse campeonato foi o Brahma Super Bulls. Ele ficou 6 anos, se eu não me engano esse campeonato parou de ser feito, mas quando ele estava na ativa ele ficou 6 anos sem ninguém fazer uma avaliação maior que a do Fabiano Vieira, sendo que a avaliação no Cama de Gato foi 94 pontos e o Fabiano Vieira, vamos dizer, marcou a história dele dentro desse evento Brahma Super Bulls. Outra montaria muito famosa do Fabiano Vieira foi no Ninja. Infelizmente eu não achei nada aqui sobre essa montaria, não achei nenhum vídeo para mostrar para vocês, mas eu tenho certeza que essa montaria foi muito famosa e eu não podia deixar fora dessa lista. Esses foram os touros mais duros que o Fabiano Vieira venceu dentro do rodeio. E algo muito interessante sobre o Fabiano Vieira é que ele marcou
época. Ele marcou a história dele na história da montarias em touros, mesmo sem ser campeão mundial da PBR, assim como o Robson Palermo fez também, pela performance deles quando eles estavam montando. Então, se vocês gostaram da montaria e gostaram das histórias, eu vou deixar um vídeo do Fabiano Vieira com a história completa deles no rodeio aqui no final. E até a próxima peãozada. Se gostou do vídeo, não esquece de se inscrever.